Vamos então a mais uma quarta-feira no Café com a Fê, pra gente ter uma palavrinha motivacional pro teu dia, pra tua semana, reforçando aí a construção do teu estilo de vida, teus hábitos alimentares, teus pensamentos, teus sentimentos, teus comportamentos e potencializando os teus resultados. Então, né, vamos para mais um cafezinho, que na verdade eu tava pensando sobre o cafezinho, eu mais falo do que tomo café, porque na verdade eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deixar as gurias entrando e tomar um golinho de café, né? Muito bem, ficou até a marca do batom aqui, ó. E aqui temos Ame Seus Sonhos. E aí, falando em sonhos, né, gurias? A gente muitas vezes programa coisas pro ano e cumpre, não cumpre, acontece mil e outras coisas que se sobrepõem muitas vezes, mas que sim, continuam sendo nossos sonhos. Bom dia, Liz. Muito bem, gurias, vamos chegando. E quem puder aí já vai enviando a live para quem vocês acreditam que iria se beneficiar em ouvir essa palavra motivacional. É um horário que às vezes é difícil para a maioria das pessoas, mas eu procuro ao máximo deixar salvo quando o Instagram permite, né? Porque às vezes pode acontecer alguma falha e não necessariamente a gente conseguir organizar isso. Mas toda quarta-feira eu tô vindo aqui e tá, assim, ajudando muitas pessoas que me trazem feedback, que conseguem assistir depois, na academia, numa esteira, lavando uma louça. E essa é a ideia, né? Deixar essa marca de uma palavra que possa fomentar aí dentro do teu coração movimentos de mudança para que tu possa realmente seguir em frente nessa construção de um estilo de vida. E que, na verdade, né, para alguns é simples, no sentido de ser mais racional sendo feito, mas para a grande maioria, posso dizer que 95% dos meus pacientes é mais desafiador. Por quê? Porque o comer ele é muito emocional. A gente come sim nossas emoções por questões internas não entendidas, não compreendidas. E seguindo impulsos, seguindo movimentos de crença, padrão que a gente simplesmente segue, sem nem conseguir muitas vezes entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. Por isso que eu sempre digo para vocês, e sigo falando, o quanto sim temos que nos autoconhecer, porque sim, autoconhecimento e inteligência emocional vai ser a chave que vai destravar para que tu consiga executar um planejamento alimentar saudável, equilibrado, tu consiga ter racionalidade de fazer escolhas e não simplesmente seguir teus impulsos, entende? Então aí que tá o ponto-chave. E hoje o que eu trago aqui é mais ainda essa compreensão sobre autoconhecimento, né? Porque é o que realmente foi que eu falei pra vocês. Vai destravar o processo de vocês conforme vocês vão tendo clareza de quem vocês são e por que fazem o que fazem, tá? Bom dia, Cris. Então, é Cris, acho que é Crisonta, não sei exatamente o teu nome, mas que bom que vocês estão aqui, gurias, né? Como eu falei, eu sei que é um horário às vezes complicado, mas mesmo que tenha uma pessoa aqui, eu vou me dedicar ao máximo para que vocês possam estar me ouvindo aí e conseguir evoluir, né? Que esse é o objetivo maior, a gente ser melhor no comparativo com a gente mesma. Então não é sobre olhar o outro, mas sim olhar para o meu processo. É sobre olhar quem eu consegui, quem eu fui ontem, o que eu consegui fazer e o que necessariamente eu ainda estou conseguindo seguir em frente. Até a Liz, né? Aí a Elis, que é personal, ela também treina ali, dá aula de personal na academia que eu treino, na Iron, né? E que é aqui em Canoas. E uma das coisas que eu tava falando no sábado, olha que interessante, antes de entrar pra palavra aqui do que eu vou dizer, eu comentei até com as gurias do Momento Chega, que aqui tá chegando a galerinha do Momento Chega, a Monize participa. Comentei com as gurias lá no sábado, na segunda-feira do Momento Chega, sobre o sábado que eu fui treinar na academia, que eu fiquei assim, abismada, porque ali na Aero já é uma galera que realmente se cuida, né, muito focada e que tem, né, o corpo, assim, muito bonito, muito saudável, tudo. Saudável a gente já não sabe, mas bonito. E que é diferente, assim, de outras academias que eu já fui, que sim, tinha pessoas com corpo ok, mas ali praticamente é todo mundo com corpo ok. E eu tava conversando no banheiro, né, com uma menina, e ela falou assim pra mim: Fernanda, o quanto realmente é legal a gente olhar pra se inspirar. Eu falei, só que o problema é que pra muita gente não é inspiração. E remete a se sentir mal, porque se compara, porque olha pra fora como algo comparativo e não inspirativo. E aí essa menina me falou assim, menina não, uma mulher, né, de 40 e poucos anos, ela disse, porque o que acontece? Eu estava em outra academia que eu, né, me sentia
a mais bonita de todas lá, entre aspas, assim, mas ela falou assim, eu me sentia a mais maravilhosa com 40 e poucos anos e 3 filhos nas costas. Ela disse assim, e quando eu vi que, né, alguma coisa errada não estava certa, foi isso que ela me disse exatamente, né? E eu resolvi trocar de academia para ter um olhar de motivação sobre outro ângulo que eu não estava tendo no meu meio. Porque sim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E se a gente começa a conviver em ambientes que é nossa zona de conforto e que não faz movimento de mudança, muitas vezes a gente fica mais confortável, mas ao mesmo tempo não evolui, porque, tá tudo bem assim. E às vezes a gente quer evoluir, só que a gente também não se coloca na arena no sentido de conseguir fazer os movimentos, né, de motivação, inspiração, porque a gente fica se perdendo internamente em pensamentos de comparação, em pensamentos de, por que o outro tem isso e eu não tenho? E daí julgamento também é o pior, gurias, não se percam nisso, tá? Do tipo, pra Fernanda é fácil, né? Ela vai na academia 2 da tarde. Pra fulaninha é fácil, porque ela fica 2, 3 horas na academia, eu não tenho esse tempo. A gente começa a se defender, muitas vezes. E se defendendo, se julgando o outro, se justificando e, na verdade, não movimentando mudança nenhuma. Olha que nhaca o negócio. E não é uma nem 2 pessoas que eu escuto, que eu atendo, que faz esse movimento, que não leva a lugar nenhum. Por isso que eu sigo dizendo, gurias, a chave é autoconhecimento. A gente olhar pra dentro, pra dentro, pra dentro. Quando olha pra fora, que seja inevitavelmente só para que tu possa te movimentar e te motivar, em te inspirar. E entender o que o outro faz e que é aplicável na tua realidade. E não, porque o outro faz isso, porque ele consegue por isso que aquilo, porque ele nasceu em berço de ouro, porque não sei, entende? Então, é esse o cenário, tá? E no momento que tu vai te honrando, te fortalecendo a ponto de entender que a tua realidade é essa e que tu tem que evoluir dentro dela, inevitavelmente a tua vergonha diminui, né? Tipo, a vergonha que eu digo assim, eu tenho vergonha de ir numa academia que tá todo mundo maravilhoso e eu tô acima do peso. Entende? Porque tu só fica nesse movimento de se sentir com baixa autoestima, pra baixo, não te valorizando, quando tu tá olhando pra fora, no sentido de ficar se comparando. Então, assim, se comparar, temos que encerrar por aqui. Eu não sei se vocês já sentiram isso ou vivem isso, tá? Eu sei que o que eu tô falando para algumas pessoas, né, tá caindo o chapéu, tá servindo o chapéu, mas ao mesmo tempo tem que mudar isso. Eu já vivi isso, né? Eu já, lá no início do meu processo, quando eu tinha muita oscilação, as compulsões alimentares, ficava oscilando muito peso, aumentava demais, diminuía demais. Às vezes eu tinha vergonha de ir na academia, né, porque na verdade eu ainda não estava liderando o meu processo. Eu ainda não estava me sentindo dona de mim, eu me sentia perdida, com descontrole, sem conseguir honrar, organizar minha história, entender meu processo. Então, quando a gente começa a ter autoconhecimento, é que muda o jogo. É essa a questão. Então, é como se a gente pensasse num tabuleiro aí, num jogo de xadrez, né? A gente tem que ser a dona do jogo. A dona do jogo no sentido de liderar a sua própria vida. E aí, o jogo muda. E a gente começa a se posicionar para nós mesmas, né? E não deixar que os fatores externos nos posicionem perante, né? Ali a gente está totalmente refém por nossas fragilidades, por não ter se fortalecido, por não ter se autoconhecido a ponto de se honrar, entende? Faz sentido para vocês, gurias? Então, vou dar oi aqui para todo mundo que tá chegando, antes de trazer a palavrinha, além de todas essas que eu já falei, que eu começo falando uma coisa que eu nem programo, né? Porque isso não foi o programado. O programado tá aqui no livrinho, que eu gosto de trazer uma leitura, né? Para que a gente possa juntas aí fomentar o nosso processo de construção de um estilo de vida saudável. E, ao mesmo tempo, já aproveitei para trazer essas falas aqui. Né? Então aqui a Cris tá falando, primeira vez que eu estou te assistindo e acertei muito no tema. Que bom, Cris, fico muito feliz que tu tá aqui. Espero que te ajude aí e que faça sentido. Uma das coisas que eu falo pras gurias, né? Sempre que, de alguma forma, o que eu estiver falando tocar o coração de vocês, ou, sabe, eu tenho que realmente refletir sobre isso, coloquem um emojizinho, pode ser esse coração que eu adoro, tá? Eu acabei de colocar ali pra vocês, ó, nos comentários, esse coração que é tipo coração pegando fogo, no sentido de tá fazendo sentido, tá, né, conectando.
Então, quem estiver aqui na live já tá me ouvindo nesse começo, já vai colocando aí o nosso coração para que eu entenda que vocês estão, né, realmente aí refletindo, se conectando com o tema que eu tô trazendo hoje, tá? Muito bem. Então, já dando essa introdução aqui na live, né, gostaria de falar da importância de liderar seu processo. Isso aí, né, Liz? E a Liz é uma poderosa aí também, né? Tiramos umas fotos esses dias lindíssimas lá na academia. Então, gurias, a palavra de hoje, tá? O tema que eu trouxe aqui pra gente refletir juntas fala sobre, sim, autoconhecimento. Que eu vou fazer a leitura e a gente vai aos pouquinhos parando e conversando. E qualquer coisa que vocês tenham de reflexão, de insight, coloca o coraçãozinho, comentem alguma coisa pra gente se conectar aqui, tá? As raízes geram os frutos. Olha só, esse é o tema. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida, tá? Que seja a tua vida, certo? Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados, ok? Nós olhamos para eles e muitas vezes não gostamos do que vemos. Aí a gente pode fazer uma analogia aqui agora com o tema corpo. Muitas vezes a gente se olha no espelho e fica, né, com aquele julgamento, não gostando do que tá vendo e ainda se autodepreciando mais ainda, certo? Fê, já passei por esse movimento. Que bom que tu já tá em outro nível, né? Aqui a Rita acabou de fazer o certinho, né? A Rita já me acompanha nos grupos do Emagreça, já teve muitas mudanças na mentalidade, né, Rita? Tem outras meninas aqui que são minhas pacientes também, que já conseguiram evoluir nesse processo, mas todas nós, em algum momento da vida, inclusive eu, né, já fomos refém de ficar perdendo tempo e energia em se olhar no espelho e não se gostar, e não se amar, se autodepreciar, se esconder e gastar uma energia imensa com isso e não sair do lugar e até agravar o seu próprio processo, né? Então, com certeza, quem tá nesse momento agora é daí que tem que sair. E quem ainda tá olhando pros seus frutos e tá com aquele olhar de que, né, poderia estar um pouquinho melhor. Então, é o momento da gente refletir juntas, porque sim, né, temos que ter ambição de evolução, de processo de mudança, e é o que faz sentido. Mas aquele processo de mudança que eu falo que é por amor e não pelo ódio, né? E até falei sobre isso no Momento Chega, na segunda-feira, com uma das meninas, que fez muito processo de emagrecimento, né? Ela partiu lá do ano passado comigo num outro grupo de 106 quilos, hoje ela pesa 82, e ela disse que foi na força do ódio. Eu falei, bom, né, funcionando esse movimento, mas agora a gente vai entrar numa outra fase, que é na força do amor. Tanto é que quando o pessoal coloca, né, posta o treino na força do ódio, eu sempre posto na força do amor. Por quê? Porque eu me amo tanto, a ponto que eu me cuido tanto, que mesmo quando eu não tô afim, eu valho muito a pena. E o maior patrimônio ativo que eu tenho que investir e olhar para que o resto funcione é no meu corpo físico, mental, emocional, espiritual. Se aqui estiver bem, as outras coisas vão acontecer e vai dar certo. E eu vou conseguir fazer com que tudo que está à minha volta também se fortaleça, entende? Então, quando vocês estão aí com preguiça, não querendo treinar, não querendo se alimentar direito, deixando a água de lado, é sobre vocês que vocês estão deixando de lado. É sobre o maior patrimônio ativo que vocês estão denegrindo, que vocês estão autodepreciando. Entende? Então, quando às vezes eu não tenho vontade, mas por que pro outro eu dou um jeito? Eu tenho que dar um jeito pra mim também. E se eu não tô tendo a oportunidade de dar um jeito, tô sendo atropelada pela vida, pela rotina, pela correria, pelo, sei lá, pelos trabalhos, pelo filho, por isso, por aquilo, a culpa é minha. A culpa é tua. Se tu tá falando que isso tá acontecendo na tua vida, autorresponsabilidade, gurias. Ninguém aqui é mais criança. A culpa é tua. Tu vai dizer, Fernanda, como assim? Constrói uma realidade que tu consiga organizar, que seja viável pro teu autocuidado. E aí, é sobre o olhar, criar oportunidade. Eu posso justificar em todos os cenários que não tem como, se eu quiser, colocar o foco nesse processo, entende? Do tipo, minha rotina tá muito corrida. Não tem como, né? Quando eu vejo, já passou as horas. Se eu quiser ficar justificando e gastando energia nisso, eu vou fazer. Agora, eu posso usar essa mesma realidade, minha rotina está muito corrida, e por isso é muito mais fácil
de eu conseguir fazer dar certo. Porque aquilo que eu levo de lanche é a minha realidade em alguns dias do consultório, quando tá muito pegado. Eu nem penso, eu só vou lá e cumpro o que eu me organizei pra fazer. Então, a nutrição, ela entra como uma nutrição de necessidade ali, para que a minha máquina aqui funcione bem, atenda bem e consiga fazer um bom trabalho, entregando para o paciente o meu melhor, que esse é o meu objetivo, entende? Ao mesmo tempo, eu posso justificar o meu processo dizendo que a minha vida tá muito parada. E que nesse muito parada, eu tô ansiosa, eu tô comendo mais. Se a tua vida tá muito parada, começa a movimentar a tua energia em prol da tua realidade. Começa a fazer coisas e criar oportunidades e não desculpas dentro de um processo que tu comece a organizar a tua vida de forma a gerar os frutos que tu quer. Entende? Então, todas as realidades são possíveis de construir um movimento que tu consiga fazer dar certo. E às vezes não vai ser um mundo ideal, um mundo perfeito. Ah, Fê, porque eu tô sem dinheiro agora. Ah, Fê, porque eu não sei. Eu escuto 300 desculpas. Mas quando tu quer, tu vai caminhar na rua. Quando tu quer, tu vai fazer tuas marmitas em casa, se sai de uma forma mais econômica pra ti. Quando tu quer, tu vai sim entender que esse patrimônio ativo aqui, que é o maior, que vai tocar a tua vida e vai tocar tuas coisas, e vai fazer tu ter boas relações e um bom trabalho, e tudo na tua vida, merece um olhar sobre, ai, não tô afim. Não tô afim, é a tua criança falando. A tua criança interior lá que às vezes tá fazendo manha e que tu tem que dar para de quieto. E tu vai dizer, Fernanda, por que ela faz isso comigo? Essa criança interior. Porque às vezes a vida tá tão pesada que ela precisa chegar em casa e tu te encher de porcaria pra comer e satisfazer aquela vida pesada que tu tá levando. Que ela também sente. E ela tá contigo aí dentro. Entende? Então, os frutos que tu tá tendo hoje, os resultados que tu está tendo hoje são um olhar sobre as raízes em relação ao teu autoconhecimento que não está sendo visto. Eu começo a ler, gente, olha só, e daqui a pouco já esqueço que tem livro aqui e começo a falar, né? Se tá fazendo sentido pra ti, gurias, coloca aqui o nosso coração, tá? Já coloca aqui quem tá conectando aí. E vamos pra leitura, que eu já tava só falando e não li nada, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, o tema de hoje é sobre as raízes geram os frutos. Presta atenção nesse título. As raízes geram os frutos, certo? Então, imaginando aquela nossa árvore que nós estávamos falando, né? Suponha que essa árvore seja a tua vida, a tua árvore da vida, certo? E nela há frutos, ok? Que é o que nós estávamos falando ali no início. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos pra eles e muitas vezes não gostamos do que vemos, que é aquilo que eu disse, quando a gente se olha no espelho, muitas vezes, né, dá aquele sentimento de que não tá tudo bem. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o sabor que ele tem deixa a desejar. A gente começa com aquele olhar crítico, rançoso, certo? Muitas vezes, né? Tanto é que lá no consultório eu assisto isso de camarote, a mulherada chegando, eu tenho um baita do espelho, que é do lado da balança, quem é minha paciente sabe, e de cara, né, elas começam a falar um monte de coisas ali já autodepreciando seus frutos, que é consequência de uma realidade que ela mesma construiu. E que tá gastando energia em ficar autodepreciando em vez de fazer movimentos de que agora eu vou fazer diferente. Certo? O que a gente tende a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? De onde vêm esses resultados? De onde vêm esses frutos? Pensando na nossa árvore. São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. Então é aquilo que eu estava falando para vocês no início. É o que está dentro de ti que cria o que está sendo visto fisicamente, materialmente. Aquilo que tu reflete, enxerga no espelho, é o resultado do que tá dentro de ti. E se tu não tá gostando do que tá fora, conserta primeiro o que tá dentro. Ah, vou pegar uma dieta super, né, restritiva, vou botar em prática e é assim que eu vou dar um jeito. Tu tá olhando pra fora. Tu não está olhando pra dentro. Vai dar certo por um tempo muito curto e nada vai acontecer ali adiante. Aliás, tu vai te frustrar. Porque vai vir com tudo o efeito rebote.
Porque tu não mudou o que está dentro. Entende, gurias, né? Mulheres, né? Porque aqui ninguém mais é menininha. E o que significa isso? É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela, assim como eu falei. É o invisível que produz o visível. Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, os teus resultados, resumindo, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, que é o que tu enxerga na frente do espelho, antes deve modificar o que está invisível. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, tô repetindo para entrar e martelar na tua mente. Antes deve modificar o que está invisível. Então, gurias, aqui tem muita coisa para eu ir trazendo, né? E aqui diz assim ainda, né? Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, tudo isso é teus frutos. Doença é resultado, tudo isso é teus frutos. O seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Enquanto tu ainda acreditar, eu não vou estender muito a leitura porque eu acho que a mensagem foi dita e tu tá conseguindo pegar aí pelo que eu percebo, né? Enquanto tu olhar para os teus frutos, os teus resultados, e eles ainda não estiverem de acordo com aquilo que tu deseja, investe em realmente construir os movimentos internos para começar a olhar para dentro e enxergar o que não tá fluindo bem, porque a hora que tu resolver isso no teu dia a dia, inevitavelmente vai mudar a tua vinculação, a tua realidade em relação aos teus frutos. Vamos detalhar um pouco mais, trazendo um pouquinho para nossa vida, tá? A gente tem várias áreas na vida, certo? Aí em torno de 12 áreas. Quais são? Vou citar algumas aqui. Relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, trabalho, profissão, financeiro, a parte dos hobbies, o espiritual, o intelectual. Temos aí, que mais? Me ajudem aí, gurias. Temos aí, me fugiu até. Me fugiu porque entrou uma mensagem aqui, né? E aí eu já me desconcertei. Temos aí, né, muitas áreas da nossa vida que inevitavelmente devem ser olhadas. Quando eu aplico nas minhas mentorias lá de inteligência emocional, a roda da vida, a gente acaba descobrindo onde é que tá o furo, tá? A gente acaba descobrindo aonde tá o furo do negócio. E é aí onde tá o furo que a gente tem que alavancar para poder conseguir equilibrar essa satisfação, para que tu não precise comer a ponto de satisfazer de forma iludida. Porque aquele comer em excesso que tu faz aí enquanto ninguém vê que eu digo assim, né? Tu tá na tua casa, tá comendo excesso, tá se culpando. É algo interno que não tá bem. Porque quando a gente come um pouquinho em excesso, mas é algo consciente, hoje eu vou me permitir um pouco, eu tô saindo, eu tô indo numa festa, eu tô curtindo aqui com os amigos, né? Tomei um pouco de bebida a mais, não é meu caso porque eu não bebo, mas tem gente que curte. Ou comi um docinho a mais, isso eu curto. Isso é consciente, é autorresponsável, uma situação isolada, tá tudo certo. Isso é o equilíbrio. Agora, quando eu tô fazendo e automaticamente a culpa vem, falta esse processo de autorresponsabilidade e autoconhecimento. Tem aí por trás algo que não tá legal e leve na tua vida. E esse algo pode ser o teu trabalho, pode ser o teu relacionamento conjugal, pode ser o teu relacionamento com teus filhos, pode ser o teu lado espiritual que tu não tá dando atenção, tu parou de se conectar com a tua espiritualidade. Pode ser a tua carreira que não tá indo do jeito que tu gostaria, o teu financeiro. Então, o que hoje, parando aqui e pensando comigo de forma consciente, internamente, tá trazendo desconforto e que tu tem que parar contigo mesmo, fazer uma reunião contigo, a reunião mais importante que tu pode ter é aquela contigo, que a gente tá no fim do ano e é
mês do balanço, de olhar para trás nesse 2023, né? Olhar para 2022 com muito carinho e pensar, o que esse ano ficou desconfortável? E eu merecia viver uma realidade diferente. O que aconteceu nesse ano? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pontua. Lista aí o que ficou desconfortável, o que te trouxe insatisfação. Ao lado, faz uma coluna, gurias, façam esse exercício, tá? Ao lado, coloca quais são os pontos de melhoria possíveis, que é, dentro da tua realidade, ir para a prática. E tu venha te comprometer, cola isso na testa, coloca na geladeira, coloca em lugares que tu não esqueça. Porque hoje tu tá aqui me ouvindo, e talvez refletindo, e talvez até escrevendo ou não, mas amanhã tu vai esquecer. Tu vai esquecer do que tem que ser feito, que é esse movimento do que eu falei ali. As raízes. Tu esquece de olhar para as raízes. Tu segue todos os dias olhando na frente do espelho pro fruto. E tu esquece das raízes. E a raiz é que gera o bom fruto. E se a raiz não estiver bem nutrida, apodrece os frutos. Só que nosso imediatismo fala, eu tenho que fazer isso. Só que não é a nossa rotina. Amanhã o isso que eu tenho que fazer ficou esquecido. E eu sigo me olhando no espelho e perdendo energia com autodepreciação. E entra num cachorro correndo atrás do rabo, infeliz, que não sai do lugar. Desculpa porque hoje eu tô meio, né? As gurias do momento chega já falam, Fê, hoje tu entrou com chicotinho aqui. E sim, tô aqui, né, com aquele chicotinho amoroso, no sentido de fazer vocês acordarem para ir atrás dos resultados e dos frutos que vocês merecem saborear nesse 2023. Porque se agora, a partir dessa live, tu conseguir ter algum insight que vá pra prática, porque não adianta tu ter insight aqui, refletir aqui comigo, achar lindo o que eu tô falando, fazer sentido tudo que eu tô falando, e nada ir pra prática. No momento que tu for mexer nas raízes, nutrir elas de verdade, aquilo que tá te incomodando, começar a movimentar a mudança que precisa ser feita, os frutos vão começar, que é aquilo que tu enxerga na frente do espelho, a ter um sabor diferente. A Moniz tá rindo porque ela é das minhas mentoradas lá, que sabe que daqui a pouco o negócio já começa a pegar. E aí, mulherada? Fez sentido nosso café de hoje? Tivemos aqui uns 40 minutos conversando. Acho que é o tempo suficiente para te conseguir refletir. Se fez sentido para ti, que bom. Daqui a pouco eu vou salvar já essa live aqui, né? Faz aí um emojizinho, um certinho, que tá tudo, né, conectado. E aí, se quiser assistir de novo, se quiser fazer o exercício esse, de o que tá causando a insatisfação que eu tô buscando no comer, essa satisfação, como eu posso construir pontos de melhoria, façam esse exercício, não percam mais tempo. A gente coloca tanto tempo fora da gente, com um monte de outras coisas, e aquilo que tá gerando os frutos, a gente não tá olhando para as raízes. Que bom, Cris. Fico muito feliz que é a primeira vez que tu tá aqui comigo e que tu vai assistir, que tu vai pra prática e depois tu me conta. Pode me mandar direct, gurias. Eu adoro falar com vocês, saber o que tá fluindo, o que tá rolando. Eu sou daquelas mesmo que quer que vocês tenham resultado. Porque eu tive muito resultado ao longo da minha vida, aos trancos e barrancos. Por que foi aos trancos e barrancos? Porque eu não tinha esse acesso facilitado aqui. De ouvir o que eu precisava ouvir e fazer o que eu tinha que fazer. E hoje vocês têm. Então aproveitem, vão pra prática, melhorem as raízes, construam novos frutos para 2023. E eu tenho certeza que vocês vão depois olhar para trás e falar que bom que eu mudei algumas coisas que eram necessárias, porque sim, né, agora eu vou viver a realidade que eu mereço, o corpo que eu mereço, a saúde mental que eu mereço, espiritual, física e etc. Beijo no coração de vocês, a gente vai se falando.